Estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no Facebook. Sejam bem-vindos a mais uma live, onde estamos estudando o prólogo joanino. Estamos estudando a respeito dos primeiros 18 versos que o apóstolo João nos escreve. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João. Até aqui nós temos falado sobre o Logos de Deus. Falamos sobre a mensagem, que é a mensagem de Deus. Falamos que a mensagem é eterna, sempre existiu, estava com Deus. Falamos que era Deus, o Verbo era Deus. Tudo fez, a vida foi feita por Ele. Não há nada que não deva sua existência ao Verbo de Deus, à mensagem de Deus, à palavra de Deus. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Estudamos até aqui que a luz é a iluminação, que vindo ao mundo ilumina todo homem, a genuína luz, a verdadeira luz. Falamos dos testemunhos, o testemunho da lâmpada que ardia e alumiava João Batista, e que a sua semelhança nós devemos também dar testemunho da luz, fazer com que a luz seja vista. Falamos sobre os degenerados que rejeitam a luz, mas para todos aqueles que creem no seu nome, recebem o poder de serem chamados filhos de Deus. Este poder dado por aqueles que creem no seu nome, para aqueles que o aceitam, a filiação, a adoção de filhos feita por Deus. Glória a Deus, aleluia. E também falávamos da incapacidade humana, onde somente aqueles que entregam-se a Deus, que podem ser adotados, não tem nada propriamente nosso, é tudo pelo Espírito Santo, filhos gerados pela palavra. Falamos que a palavra veio a ser carne na última live. Falamos que em dado momento da história o universo pôde vislumbrar a palavra de Deus em forma humana, a presença de Deus foi humanizada e habitou entre nós. Deus veio viver perto de nós em carne e sangue. Disso que nós vamos falar. Vamos começar lendo o manuscrito sagrado. Convido a você a abrir conosco a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, a partir do primeiro versículo, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: No início era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no início voltado para Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada se fez do que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas devia dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ele estava no mundo, e por ele o mundo foi feito, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas aos que o receberam, aos que creem em seu nome, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram do sangue, nem de um querer de carne, nem de um querer de homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória essa que, Filho único, cheio de graça e de verdade, ele tem da parte do Pai. João dá testemunho dele e proclama: Eis aquele do qual eu disse, depois de mim vem um homem que me precedeu, porque antes de mim ele era.
de sua plenitude. Com efeito, todos nós recebemos e graça sobre graça. Se a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Deus, Filho único, que está no seio do Pai, nulo revelou. Nós já lemos diversas vezes, chegamos até aqui, estudamos os primeiros 14 versos, vamos continuar estudando o versículo 14, que nos fala que o Verbo veio a ser carne, a palavra veio a ser carne, a mensagem veio a ser carne, Deus veio habitar entre nós, né? E vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Ele habitou entre nós. Nós já falávamos que a sua palavra é viva, a sua palavra faz tudo o que lhe apraz, o soberano se revela aos homens, se comunica aos homens através da sua palavra, que através dos anos Deus foi se revelando através da sua palavra. O eterno Criador tem uma mensagem para comunicar aos homens, mas ele não só emite a mensagem, ele é a mensagem, a essência da comunicação de Deus aos homens não é algo, é alguém, é a mensagem de Deus, a segunda pessoa da Trindade, e ele está desde o princípio se revelando através da sua palavra, a mensagem de Deus. Nós vamos ver isso ao longo de todo o manuscrito sagrado, todo o Antigo Testamento. Nós vamos ver que o Senhor mesmo dará sinais, as profecias se cumprindo. E se você for, por exemplo, para o livro dos Hebreus, capítulo 1, vai dizer que Deus tendo falado ao longo dos tempos passados, ora pela lei, ora pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro, e porquanto ele é a revelação de Deus completa, a revelação definitiva, a revelação de Deus absoluta. E há infinitos aspectos para pensarmos sobre a presença de Deus revelada à humanidade. A presença de Deus de forma absoluta foi revelada à humanidade. E o apóstolo João usa aqui uma expressão, quando ele fala vimos, ele está falando uma expressão que nos revela que a encarnação foi um verdadeiro espetáculo, que não só se contempla com os olhos, mas também com a mente. É uma beleza sem precedentes, não é uma visão instantânea, mas é algo para se contemplar, para se gastar tempo. Deus foi visto em carne e sangue. É Deus habitando entre os homens. A história do universo jamais havia presenciado tamanha revelação. O Deus criador do universo coube em um pequeno estábulo. Chesterton vai dizer que as mãos que fizeram o sol e as estrelas eram pequenas demais para alcançar as cabeças do gado ao redor. Imagine que aquele que criou todo o universo veio a ser carne, veio a ser uma pessoa da espécie humana, veio a ver um ser humano. E nós já até falamos que o apóstolo usa a expressão para mostrar toda a fraqueza humana, essa expressão carne, ele poderia usar qualquer outro termo. E essa presença do Criador do universo em carne, caminhando pelas ruas da Galileia, com certeza a gente pode ter que é algo chocante, que jamais foi registrado nada desta natureza, a presença daquele que é eterno no tempo. E ele estava habitando entre as pessoas. Ele não só se fez carne, ele poderia ter se feito carne e habitado entre os anjos, mas ele veio habitar entre os homens. Ele veio até a Palestina e viveu ali
né, toda a sua vida, nasceu, viveu seus 33 anos e morreu, foi obediente até a morte de cruz. A presença de Jesus o Cristo revela aqui uma glória única em todo o seu viver, em todo o seu falar, atuar, em todo o seu sofrer, em todo o seu morrer, ressurgir. Então, Jesus Cristo, aquele que ensinava e aquilo que ele fazia, estão sempre revelando Deus, revelando a mensagem de Deus, revelando quem ele é. Então, a presença de Jesus revela a glória única do Filho eternamente gerado, o Filho de Deus que é apresentado à humanidade em carne e sangue, o Filho unigênito, o único gerado. Ele é o único que realmente conhece o Pai, o que também único também que revela o Pai. Então é aquele que sempre habitou na presença do Pai. E por esta revelação há tantos milagres registrados, porquanto ele é a própria glória de Deus revelada. Então onde a presença de Jesus está, é inevitável que haja a manifestação milagrosa, a manifestação sobrenatural de Deus, e ele fazendo as coisas segundo aquilo que Deus se agrada, segundo a vontade de Deus. Então, é tanto que o apóstolo João vai registrar que se fôssemos registrar todos os milagres de Jesus, se fôssemos escrevê-los, não caberia no mundo tantos livros, mesmo que houvessem papel suficiente, mesmo que houvesse tinta suficiente, não caberia no mundo tantos livros para falar a respeito dos inúmeros milagres de Jesus, de coisas realmente espantosas. E o termo utilizado pelo apóstolo aqui, que nós lemos, né, no versículo 14, quando ele fala que habitou entre nós, é o termo como se ele dissesse que ele fez um tabernáculo. Se fôssemos fazer aqui um neologismo, ele tabernaculou entre nós. Veio a ser carne e tabernaculou entre nós. É bom a gente utilizar esse termo para lembrarmos do que acontecia nos tabernáculos. A presença da arca era em meio às tendas, né? Antes da construção do templo. Foi ali em que o povo passou todo um período no deserto, tendo um relacionamento ativo com Deus, quando nós podemos dizer que Deus escolheu aquele momento para se revelar de uma maneira especial, que eles só podiam se alimentar se tivessem um encontro com Deus, porque no deserto eles não tinham ali como plantar, não tinham ali como caçar, e o que eles podiam era colher o maná, e o maná caía diariamente, não podia se guardar de um dia para outro. Então todos os dias, apenas da sexta para o sábado podia fazer isso, porque no sábado era consagrado, mas não é o foco agora. Então todos os dias eles precisavam levantar-se pela manhã para ter um encontro com Deus. Eles precisavam despertar-se e ver o agir de Deus na vida deles de forma milagrosa. Não bastava que eles estavam sempre acompanhados pela nuvem ou pela coluna de fogo, eles estavam sempre sendo protegidos por Deus, vendo um milagre constante, mas havia um momento especial em que eles eram alimentados pelo maná do céu. Então, esse termo tabernaculou, né, usar a expressão do tabernáculo, faz lembrar também esse momento em que a presença de Deus era revelada de uma forma especial, em que eles tinham que ter esse momento com Deus, o povo de Israel, o povo escolhido. E é importante nós pensarmos para a nossa vida, reivindicarmos isso para nós. Será que nós temos um momento com Deus? Jesus veio para que Deus estivesse entre nós.
Jesus veio para que os homens habitassem na presença de Deus. Ele não veio a ser carne somente para ser carne. Ele não se humanizou somente pelo fato para ser homem, mas para que os homens pudessem habitar na presença de Deus. Se os homens não podiam, por sua própria força e natureza, adentrar a presença de Deus sem serem destruídos, Deus veio até os homens em forma humana. Deus veio até nós, habitou entre nós, em carne e sangue. A palavra de Deus, a mensagem de Deus, o verbo de Deus abdicou por um pouco da presença eterna e prazerosa do Pai. Então, ele veio e, abdicando dessa presença, ele se manifestou, habitou entre nós. E o apóstolo João vai dizer que isto é uma manifestação, é um espetáculo, algo que ele só pode admirar, algo que eu não posso compreender com minha falível e humana mente. É algo que é um mistério, é demais para nós, é demais para o nosso intelecto, porque a vida foi manifesta, a vida divina, a vida junto ao Pai, a vida na presença do Pai. Nós estávamos tão longe do Criador, nós não poderíamos chegar até o Senhor sem que antes Ele chegasse até nós. A mensagem de Deus que veio até nós, e Ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, achando na forma humana, ele se encontrado na forma humana, Ele humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. Para quê? Para que nós pudéssemos estar e habitar na presença de Deus. Todo esse sacrifício, todo esse momento de humilhação, não só do nascimento como um ser humano, mas de toda a encarnação. Ele nasce, ele vive, morre e ressurge. Todo esse advento, toda essa estrutura, tudo isso que ocorreu num momento histórico, em toda a história da humanidade, no momento que divide o tempo, até o estudo da antropologia humana, o comportamento do homem mudou, a civilização mudou, a maneira de se comportar mudou, porque Cristo veio. A presença de Deus em forma de carne e sangue mudou tudo, está tudo transformado, e isso é maravilhoso. E Ele se humilhando para que nós pudéssemos habitar na presença de Deus, para que você pudesse se relacionar com Deus, para que você tivesse uma amizade com Deus. Foi para isso que Ele veio, foi para isso que o Verbo se fez carne. O que se viu foi a manifestação da graça de Deus, graça sobre graça, a cada palavra proferida por Jesus, a mensagem encarnada era revelação, era um favor imerecido de Deus para os seus ouvintes, era uma glória de graça sobre graça, cheia de verdade. Então, o que nós podemos dizer somente é que aqueles que eram cegos, aqueles que estavam nas trevas, foram iluminados e puderam ver. Aqueles varões galileus, aqueles que viviam ali na Palestina, eles viram tão de perto quanto quiseram a revelação de Deus, o favor imerecido da revelação de Deus. Tudo isso cheio de graça e de verdade, uma revelação autêntica, uma revelação que nos ilumina até hoje, a verdade, a realidade sendo revelada, graça e verdade como um favor imerecido que é a graça, e como uma realidade totalmente nova, a verdade, a realidade autêntica que é a verdade, diferente
de tudo aquilo que antecede a encarnação da mensagem, agora nos é permitido estar na presença de Deus, agora nos é permitido que Deus esteja entre nós, porque houve uma redenção absoluta, isto é, a graça, e houve uma revelação absoluta, a verdade. Então, Cristo é aquele que vem para nos redimir, para nos reconciliar com Deus, e é aquele que vem revelar Deus plenamente. E somente assim os homens podem se relacionar com Deus, porque a mensagem de Deus nos redime e a mensagem de Deus habita em nossa presença, mostrando uma realidade, a verdadeira realidade, a realidade autêntica. Jesus Cristo, ele é aquilo que mais poderia se admirar, e é por isso que o apóstolo João usa essa expressão: vimos a sua graça, vimos a sua revelação, uma revelação que nós contemplamos como um espetáculo. Ainda no ventre da irmã Maria, Jesus trouxe exaltação para João Batista e a sua mãe gestante, a mãe Isabel. É Deus entre nós. Se nós formos para a infância de Jesus, diante dos doutores, os doutores judaicos, os doutores judeus, Jesus foi encontrado pelos seus pais com eles, e o que eles estavam admirando as respostas de Jesus, eles estavam deslumbrados com aquilo que Jesus tinha para apresentar a eles, porque é Deus entre nós, é a revelação de Deus. Se em dado momento Jesus estava em casamento e falta o vinho, ele, a partir da água, cria o vinho. Então, é sempre quando há necessidade, ele tem como atender um favor imerecido, e quando as pessoas relacionam-se com ele, quando as pessoas que conhecem a palavra, as pessoas que têm o conhecimento prévio de Deus, se aproximam de Jesus, elas ficam deslumbradas. Magos vieram para contemplar aquele momento histórico, a presença do Criador entre nós. Então, Jesus o tempo todo está mostrando, que a presença de Jesus o tempo todo nos mostra que é algo transformador, que é algo que excede qualquer espetáculo visto anteriormente. Então é justamente o que o apóstolo João está nos dizendo aqui, que foi um verdadeiro espetáculo, algo que nós devemos dedicar não só aos nossos olhos, mas à nossa mente. Nós devemos nos concentrar para analisar, para conhecer a mensagem de Deus, para conhecer a palavra de Deus. É preciso que haja uma dedicação, que haja um tempo dedicado para isso, porque é algo totalmente majestoso, é algo deslumbrante, é algo encantador. É isso que o apóstolo João está dizendo aqui. Não só as curas de doenças incuráveis, os milagres que nós poderíamos citar aqui, não creio que possam ser maiores do que este, a presença do Criador entre nós. Não creio que foi quando Lázaro, mesmo já em estado de decomposição, ressuscitou, ou quando milhares foram alimentados, saciados com apenas 5 pães e 2 peixes, quando um cego de nascença passou a ver. Acho que o maior milagre, eu estou certo disso, que o maior milagre foi que homens e mulheres, crianças, jovens, idosos puderam experimentar, puderam conviver na presença de Deus, puderam estar junto ao Pai, porque o Filho o revelou. Experimentaram a presença de Deus em carne e sangue, a mensagem de Deus revelada aos homens. E foi justamente a convivência com o Mestre que formou os discípulos. Foi por estarem na presença de Jesus, que é Deus entre nós, que os discípulos foram formados.
O apóstolo João só pode nos escrever o seu relato, que agora estamos estudando, porque ele testemunhou a vida do Mestre. Ele testemunhou, ele conviveu com Jesus. Nós só podemos contemplar pelas palavras de João, porque ele pôde ver. Ele disse: vimos a sua glória. Somente porque isso ocorreu é que nós podemos contemplar aquilo que João tem para nos ensinar, aquilo que nós vemos no manuscrito sagrado, aquilo que nos é relatado sobre o Evangelho de Jesus Cristo, foi porque ele veio e os homens e as mulheres puderam ver a vida manifesta, a vida que nos foi revelada em Jesus Cristo. E a vida que nos foi manifesta não é um sistema de doutrinas, não é uma influência religiosa exterior, não é uma organização eclesiástica, não é uma manifestação mesmo de uma pessoa perfeita somente, mas é o próprio Deus que se humanizou. É uma pessoa sim, mas é a pessoa de Jesus Cristo, a mensagem de Deus em carne e sangue. A vida foi manifesta é Jesus Cristo, a vida que foi manifesta é Jesus Cristo, que nos foi revelada, que foi revelada à humanidade. E desde o princípio nós vimos, o João vai dizer na sua epístola, capítulo 1, ele começa já dizendo assim que o que era desde o princípio, o que vimos, o que os nossos olhos puderam ver, o que nós contemplamos, o que nossas mãos tocaram, foi a palavra da vida, a vida que foi manifesta, a vida que nós vimos, que nós podemos contemplar, que nós testificamos dela. É dessa vida, a vida que se manifestou e a vida que estava junto ao Pai. Essa é a vida que foi manifesta. Essa é a vida que foi revelada, a vida que estava junto ao Pai. Quem viu, viu. Quem estava lá e pôde contemplar, que maravilha. Pode falar assim como o apóstolo João: vimos a sua glória. Mas quem não viu, verá. Prepare-se e anseie por esse momento. Desejo. Quando nós vamos para o livro do Apocalipse, nós vamos ver a profecia de que ele vai voltar e que vai voltar em majestade, vai voltar com as nuvens e todo olho verá, e aqueles que o transpassaram, também vão vê-lo, e todas as tribos da terra lamentarão por causa dele. Certamente ele virá em majestade e todo joelho se dobrará para adorá-lo, para engrandecê-lo. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. E o que nós temos para testemunho para hoje é isto, que nem mesmo o apóstolo João, ele só pôde apenas descrever que foi algo maravilhoso, algo que é uma glória, mas ele não pode nos fazer entender o que é olhar os olhos de Jesus, o que é sentir sua pele, o que é poder conviver com ele em carne e sangue, ter essa sensação. Não é possível descrever, mas o que nós podemos fazer é estarmos na sua presença, que é possível agora porque ele veio. Podemos habitar em sua presença, podemos nos relacionar com ele, com a sua amável e doce presença. Podemos estar junto a Deus, sentir Deus entre nós, somente porque ele veio, somente porque ele se fez carne e habitou entre nós e agora mandou outro como ele, o Espírito Santo de Deus, que habita em nosso meio, nos enchendo e nos confortando com a sua presença. Somente aqueles que recebem esta presença e se deixam dominar por esta presença, são verdadeiramente livres, são verdadeiramente autênticos. Somente aqueles que se entregam ao seu senhorio, aqueles que
entregam o trono do seu coração, o controle do trono do seu coração, Senhor Jesus, é que podem viver uma vida livre, verdadeira, autêntica vida. A vida verdadeira é para aqueles que estão na presença de Deus. Esta é a vida verdadeira, habitar na presença de Deus. É a paz que excede todo entendimento, é sentir-se amado por Ele, é um misto de sensações indescritíveis. E neste ponto o que eu preciso dizer a você é que se você nunca sentiu a presença de Deus, se você não sabe do que eu estou falando, vamos fazer uma oração agora para que você possa buscar a presença de Deus como se sua vida dependesse disso, porque de fato sua vida depende disso. A vida é esta, conhecer a Deus, habitar na presença de Deus, isto que é vida. A verdadeira vida, a autêntica vida é habitar na presença de Deus. E eu convido você para orar comigo. Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti por esta oportunidade que nos dá, Senhor, de habitar em Tua presença, de nos relacionarmos contigo, ó Deus. Porque, Senhor, vieste até nós, Senhor, para que nós pudéssemos conviver contigo, ter uma amizade contigo, Senhor, sentir a Tua presença gloriosa, doce, amável. Ó Deus, que aqueles que estão ouvindo esta palavra, Senhor, que possam, Senhor, ter o coração tocado pela Tua palavra e ter um desejo verdadeiro pela Tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a habitar sempre em Tua presença, Senhor. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em Tua presença para sempre, para sempre. Ó Pai, que os Teus filhos possam habitar em Tua presença para sempre, que possam aceitar o Teu senhorio e serem, Senhor, verdadeiramente livres, Pai. Ó Deus maravilhoso, que nós possamos sentir e permanecer na Tua presença, Pai, que não seja uma busca passageira por Ti, Pai, mas uma busca permanente, que possamos habitar em Tua presença porque Te conhecemos, porque estamos Te conhecendo cada vez mais. É o que nós Te pedimos, Senhor, desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Este é o testemunho que temos para hoje. Vamos ficando por aqui. Que Deus os abençoe. Até a próxima. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos.